E para que nós iniciemos essa sequência tão especial, que foi escolhida aí a dedo, nós estamos convidando Natália Cruz hoje, que trabalha com fitocosméticos, tem um conhecimento incrível na área, sobre plantas medicinais que podem tratar da pele, rejuvenescer, óleos essenciais, argila e uma série de coisas super interessantes que ela vai estar apresentando. Eu vou fazer algumas perguntas para ela, para que a gente possa transcorrer ao longo dessa entrevista, né, e apresentação, um pouquinho sobre o trabalho dela e tirando dúvidas também que são muito comuns, né, das pessoas que utilizam e buscam a cosmética natural. Tá joia. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigada, Fábio, pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui compartilhando do meu trabalho. Já falei um pouquinho lá atrás que esse processo todo, né? Conhecer a Laszlo faz parte dessa minha história, dessa minha jornada, porque muito desse processo de eu entrar na beleza natural veio através dos óleos essenciais. Através de uma viagem que eu fiz para a Bahia, eu conheci pela primeira vez os óleos essenciais e me encantei, né? Conheci, o primeiro óleo foi o de Breu e me encantei bastante com as possibilidades de introduzir ele nos cosméticos e retornei já com esse novo olhar, buscando uma especialização em cosmetologia, mas que tivesse um enfoque mais natural. Só abrindo, eu te perguntei se você tinha alguma, para saber se tinha alguma experiência nessa parte, porque é um óleo que é até chamado de olíbano brasileiro, né? E ele é muito especial para trabalhar o sistema imunológico. Então, tem trabalhos mostrando que a nível da pele, o breu ele ajuda a diminuir o processo inflamatório na migração dos neutrófilos, onde isso acaba gerando rosácea, gerando às vezes algum processo inflamatório. E ele é um óleo super secativo para acne, né? Então aquelas acnes, principalmente mais purulentas, amarelas, é um óleo que ajuda além de secar, a diminuir essa irritabilidade quando o sistema imunológico está muito reativo na pele. E acaba que essa hiperreatividade faz com que a imunidade libere na pele substâncias que vão degradando o colágeno, né? Então ele acaba sendo um óleo também com qualidades anti-envelhecimento, né? Tem essa questão aí relacionada ao breu. Bom, a primeira pergunta realmente de fato que eu queria te fazer e gostaria que você falasse um pouquinho é sobre o que é a fitocosmética, né? Do que ela trata, o que está envolvido por trás e os benefícios. Tá. Esse termo fitocosmética, ele vem do grego mesmo, né? Que tem essa conexão do phyton, que são as plantas, e cosmético, cosméticos. Então, é uma ramificação da cosmetologia que dá prioridade na hora da formulação para insumos de origem vegetal, né? Então, parece que para algumas pessoas é um termo novo, mas é um termo muito antigo, né? Na verdade, a gente sabe que lá na antiguidade, principalmente os egípcios, os gregos, eles já vinham com esse trabalho, né, de desenvolver bálsamos, ungüentos, pomadas, perfumes, que eram também com óleos essenciais. Então, é datado de mais de 5.000 anos esse costume de utilizar, né, essas matérias-primas em sinergia para tratar de pele, do cabelo, de fissuras, feridas e tudo mais. E a partir da Cleópatra é que a gente começa a ter mais publicação mesmo, assim, né? De formulação, de passo a passo, de como se faz, né, esse tipo de formulação. Então, hoje em dia, a fitocosmética, a gente sempre dá prioridade para potencializar os produtos, seja com os óleos essenciais, com os hidrolatos, as manteigas, os óleos vegetais, ou os extratos também, né? Então, priorizando esse tipo de matéria-prima, ao invés de utilizar uma matéria-prima sintética, né? Por exemplo, como o ácido hialurônico, que teria um papel ali de antioxidante, hidratante. Então, a gente já vai para as matérias-primas naturais que vão exercer esse mesmo papel, porém sem gerar os efeitos colaterais que a gente já conhece, que os sintéticos muitas vezes geram por não serem tão
não terem essa conexão, né? Essa simbiose com a nossa pele, com o nosso cabelo, da mesma forma que os insumos naturais eles têm. Bom, tem uma outra pergunta aqui que é sobre como e quando, né, introduzir os óleos essenciais em cosméticos. Isso. É uma dúvida comum que as pessoas acham que podem comprar o óleo essencial e introduzir em qualquer produto que tem em casa, né? Pegar um shampoo lá que já utiliza, ou um creme que comprou na farmácia e introduzir os óleos essenciais. Então, é importante a gente entender que existem bases próprias para que se sejam introduzidos esses insumos. Então, o óleo vegetal é o carreador mais comum, né, que a gente tem, mais acessível, que trabalha muito bem em sinergia com os óleos essenciais. Mas a gente também tem as outras bases neutras, como creme, gel, shampoo, sabonete, né, que também são formas de introduzir esses insumos e inicializar, né? E fazer com Sim. que a nossa absorção seja melhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa ideia de que, vou colocar ali algumas gotinhas, porque os óleos essenciais, eles vão ter interações com esses outros ingredientes. Então, por exemplo, as formulações comuns, elas já têm óleo mineral, parabenos, silicones, né, fragrância. Então, vai ter uma interação ali que não vai ser benéfica. E outra coisa que eu acho que as pessoas precisam também estar muito atentas é sobre as dosagens, né? Porque às vezes a pessoa pensa, um potinho tão pequenininho, uma gotinha só, né? Eu não vou ter o resultado, né? Fica aquele apelo de querer colocar mais para ter o resultado mais rápido. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma única gotinha tem centenas de moléculas e eu costumo falar que na fitocosmética menos é mais. Assim, quanto menos estímulo o corpo ele receber, né, aquelas doses mais homeopáticas, isso vai ser muito melhor, o tratamento vai ser muito mais favorável para o organismo como um todo. Ainda tem que tomar cuidado que dependendo do óleo essencial que for por se utilizar, ele ainda pode ser reativo, né? Ele pode causar irritação na pele ou alguma coisa assim. Normalmente, até mesmo óleos que a gente já sabe tradicionalmente que tem essa característica, igual o tomilho, o orégano, há até trabalhos desses óleos para a pele, mas como são óleos muito cáusticos, realmente as proporções são muito baixas para funcionar mesmo, só como fator de estímulo, né? Para que a pele, como você falou, mas uma quantidade muito pequena, só para o corpo reagir ou responder. Porque passou de uma Sim, certa dose, a cara vai ficar toda vermelha e queimada, né? sim, verdade. Você já teve algum caso de alguém que chegou a exagerar e teve alguma reação, ficou assim, meio desesperada, te mandando mensagem? Eu já tive uma aluna que desenvolveu um produto e ela exagerou um pouquinho no gerânio, mas a gente sabe que o gerânio ele é mais adstringente, né? Então, ela já tinha uma pele mais sensível por ter o histórico anterior de usar muito ácido para tratar a acne. Então, com o tempo, a pele foi ficando mais sensível. Isso acontece até com a minha pele, porque eu tive muita acne na adolescência e também tive que... As únicas opções que me foram dadas, né, foram os ácidos. Então, ela também é bem sensível, apesar de ser oleosa. E aí, essa aluna teve uma irritação, uma coceira, e aí é sempre aquela indicação de suspender o uso e ir para lavanda, assim, para dar uma acalmada. Mas também a questão de... A gente fala lá, às vezes, 2, 3 gotinhas e a pessoa quer colocar 10. E às vezes isso é um problema. Mas eu também tenho essa experiência de muitas vezes nem usar de forma tópica no cosmético facial, por exemplo, mas usar o óleo essencial como complementação através da aromaterapia e ter um resultado incrível. Então, eu acho que vale a pena também a gente fazer essas variações do uso, né? Sim. Entendendo de
Entendendo que a via de ação ela pode ser tanto inalação, tópica, cosmética. Até, até porque parte também da inalação, como influencia muito o emocional, parte desse emocional acaba sendo transferido para a pele, né? O estresse, a tristeza, a ansiedade, e uma série de outros Sim, estados que a gente passa, né? sim. Eu tive até um outro caso de uma aluna que, por usar o sérum facial, ela percebeu uma melhora nos sintomas dela da TPM. Então, Uhum. diminuiu cólica, diminuiu irritabilidade, tudo por estar utilizando um cosmético com óleo essencial de gerânio. Então, é muito incrível, assim. Legal. Bom, a outra pergunta é sobre óleos vegetais, são os óleos gordurosos, né, o carreadores. Se qualquer tipo de pele pode usar qualquer óleo carreador, se tem óleo carreador que... É porque sempre tem muito aquela dúvida, né, de pessoas que às vezes têm acne e às vezes ficam preocupadas, se perguntar, posso usar um sérum oleoso, eu posso usar um óleo de coco que é mais fino? Tem aquela questão, às vezes, um óleo de amêndoa, alguma coisa que é mais grossa, geralmente vai entupir os poros. E já tem outras pessoas que já falam o contrário. Então, é uma dúvida que gostaria que você respondesse também, falasse um pouquinho. Então, eu, por experiência própria de pele oleosa, com tendência acneica, a minha pele se adaptou muito melhor aos óleos vegetais do que creme. Assim, eu basicamente não utilizo creme quando eu quero hidratar, né, dar mais água assim, para a pele, eu uso a babosa ou os hidrolatos. Mas eu me adaptei super bem com os óleos vegetais. E eu acho que muito desse trauma das pessoas, ele vem de uma escolha inadequada até assim, do fornecedor mesmo. Porque a gente percebe que alguns óleos do mercado são misturados com silicones, né? Tem outras substâncias ali no meio, não são puros. E aí as pessoas utilizam e têm experiências que não são tão benéficas. Mas a gente também tem essa questão da comedogenicidade, né, da penetração. Tem óleos que são de penetração mais lenta, tem óleos que são de penetração mais rápida. Então, eu sempre indico pessoas que têm realmente a pele mais oleosa e para óleos como de jojoba, né, que tem já uma textura mais parecida com o sebo da nossa pele, que penetra bem mais rápido, para ela não se sentir incomodada com essa textura gordurosa mesmo. Há alguns anos atrás, a gente sempre faz as análises cromatográficas dos produtos e chegamos a fazer uma análise de alguns óleos gordurosos, né, óleos vegetais coletados no mercado. Tinha óleo de semente de uva, desses mais baratinhos, mais comuns, assim, que as pessoas compram em farmácia. Tinha amêndoas também. E era interessante que esses mais baratos, que se acham em qualquer esquina, de algumas marcas que a gente tinha olhado, tinham mais ou menos cerca de uns entre 20 a 30% era óleo mineral. O resto era uma composição que se assemelhava, todos eram parecidos, né? E a sensação que a gente tinha que era ou um óleo de soja ou alguma coisa entre uma soja e um girassol desodorizado. Então é aquela coisa, né? Que às vezes a pessoa passa, fica traumatizada, mas muitas vezes passa um produto que tinha óleo mineral, tinha, como você falou, silicone, outras coisas que acabam entupindo os poros e aí fica até aquela desinformação, né, social que as pessoas vão passando para frente, que aquilo chega lá no final das contas, não era em realidade aquilo, mas todo mundo começa a achar que prejudica, né? Sim, verdade. Bom, a outra pergunta que tem é se óleos podem causar mancha de pele, né, óleos essenciais, em cosméticos, se usar durante o dia, usar à noite. Então, e que óleos, né, ou quais os principais assim, que podem desencadear esse tipo de problema? Então, a gente sabe que os óleos que são os óleos essenciais, né, que são derivados de cítricos, né, laranja, limão. Esses são óleos que contêm as furanocumarinas, que realmente são componentes químicos que provocam, né, esse tipo de queimadura na pele se ela for exposta ao sol.
né? Mas a gente tem também um outro tipo de processo de destilação desses mesmos óleos essenciais que retiram, né, essas furanoculmarinas e aí já podem ser usados. Uma dúvida muito comum que as pessoas me perguntam se pode passar o capim-limão diluído e expor ao sol, porque associa o capim-limão ao limão, como se ele fosse um cítrico também, né? Mas o capim-limão não é da família dos cítricos, apesar de ter limão ali no nome. E a gente também recebe essa pergunta de se o óleo vegetal também vai ser perigoso se expor ao sol. Então, além desses óleos essenciais que não devem ser usados, que tem as furanoculmarinas, os óleos vegetais, eles também têm esse mito, né, de que ele vai queimar o cabelo, de que ele vai queimar a pele, mas a gente sabe que grande parte deles são ricos em antioxidantes, que inclusive vão ajudar na proteção, né, da pele. Então, é um mito também. A gente pode utilizar o óleo de coco até para proteger, né, por exemplo, na praia, né, é muito benéfico, né, para você passar um óleo de coco até para entrar no mar, proteger ali do atrito com sal. Então, esse problema do óleo vegetal queimar, né, não existe. Então, só o cuidado mesmo com os cítricos que a gente precisa ficar atento. Alguns óleos vegetais têm até algum fator de proteção solar, né? Chega até fator 5, 8. Então, que acaba funcionando como um espelho, né? Quando você vê aquele óleo na pele, muitas vezes o sol batendo, dá uma sensação igual um reflexo, né? Aquele brilho. E aquilo ali geralmente é a luz que está batendo e uma parte da fração que estaria queimando a pele, a gente está vendo ela voltar para trás. Não é um fator de proteção grande, mas afeta de alguma forma também nossa pele. A outra pergunta que a gente tem, que também é muito frequente, né, que as pessoas querem às vezes saber, ouvir falar um pouco, é a respeito dos hidrossóis ou hidrolatos, né? Como que funcionam, se são benéficos para a pele, se não são, a diferença de usar o hidrolato também para o óleo essencial. Então, se você também puder falar um pouco. E, de repente, algumas plantas também, acho que como a gente está falando um pouco da fitocosmética, talvez colocar um pouco a diferença, às vezes, por exemplo, de um hidrolato, às vezes, para um óleo, para o chá da planta, né? A gente sabe que tem determinadas moléculas que elas não são destiláveis. Então, a gente muitas vezes vai fazer uma destilação, vamos supor um caso de um alecrim. Alecrim é cheio de moléculas bem mais pesadas, que têm propriedade antioxidante, que são os ácidos fenólicos. Quando a gente destila, eles não vêm. Vai vir a fração de óleo essencial, que também é antioxidante, mas o hidrolato não vai ter essa outra fração que acaba ficando para trás e que, por exemplo, num chá a gente teria. Se você puder falar um pouquinho também da sua experiência dentro disso aí. Eu sou apaixonada com hidrolato. Eu costumo falar que o hidrolato já é um cosmético pronto, né? A gente não precisa fazer nada, né? Para muitas pessoas não entendem que o hidrolato ele é obtido do mesmo processo do óleo essencial, né? Então, ele carrega também uma porção de óleo essencial, mas ele já tem essa questão de ser aquoso, né? Então, ele é bem mais prático de ser utilizado. Então, pode ser utilizado puro na pele. Eu gosto muito de usar lavanda, palma rosa, gerânio, como um tônico, né, como um demaquilante, aplicando direto na pele, aplicando direto no cabelo também, o próprio alecrim também, para dar brilho no cabelo. E eu gosto também de fazer a introdução dos hidrolatos nos fitocosméticos, substituindo a porção de água, que eu utilizaria, por exemplo, para fazer um creme, uma emulsão. Então, ao invés de utilizar aquela porção de água, eu utilizo do hidrolato e acaba que a gente já é um produto até mais aromático, né? Acaba economizando um pouco na questão de colocar óleo essencial, porque a gente já está levando ali bastante benefício para ele. E eles casam super bem também com os extratos, né? Os extratos vegetais. Então, como você disse aí, né? A gente tem outras propriedades das plantas que vão ser extraídas de outras formas, né? A gente tem os extratos aquosos, os extratos alcoólicos. Então, eu percebo que eles fazem uma sinergia também muito boa
com os hidrolatos para fazer, por exemplo, um tônico capilar para crescimento, para estimular o crescimento, até mesmo para fazer desodorante. Eu gosto muito de fazer, né, essa sinergia entre os extratos vegetais e o hidrolato para desodorante líquido, dá um resultado muito bom. E para perfumes também. Então, acho que o hidrolato ele é muito versátil e a gente precisa aprender, né? As pessoas precisam aprender a explorar mais, né? Tirar mais desses Sim. benefícios dele. Temos uma outra pergunta aqui, que é em relação a como armazenar os produtos com os óleos essenciais. É, com certeza uma pergunta que muita gente tem em relação se deve pôr na geladeira, quanto tempo de validade tem, né? Se de repente se tiver contato com alguma luz, o tipo de pote, né? Se tem que ser escuro, pode ser um pote transparente, tempo de consumo. Se puder também falar um pouquinho sobre esse assunto. Tá. A gente fala, né? Sempre a preferência são os frascos de vidro e âmbar, né? Para evitar essa incidência de luz, né? Porque todos os produtos que são naturais, eles são mais sensíveis, né? Eles vão sofrer mais com essas exposições, tanto da luz quanto do calor. Então, de maneira geral, os produtos que são à base de óleos vegetais, manteigas vegetais ou ceras, eles conseguem, junto com o antioxidante, né, que a gente sempre indica que seja um antioxidante natural, como óleo resina de alecrim ou a vitamina E, ele consegue preservar por mais tempo. Então, o que vai ocorrer é um pouquinho de variação na temperatura, que vai influenciar, né, na textura do produto, mas ele se preserva bem nesses frascos de vidro. Mas os produtos que são à base de água, tem que existir um maior cuidado mesmo, né? O ideal é que se estude para poder fazer até, às vezes, uma adição de um conservante, porque as pessoas acham que o conservante é algo ruim e, na verdade, os conservantes, eles entram nesses produtos para nos ajudar, né, a ter até mais segurança. Porque, na verdade, um produto que contém essa solução aquosa e que não tenha um conservante, ele vai ser mais problemático, né, do que o próprio conservante em si, que entra ali em uma porcentagem pequena. Existem vários conservantes hoje que são certificados, que são seguros para uso, então ele vai ajudar a preservar por mais tempo, né, a validade daquele produto. A outra pergunta já é uma pergunta que vai mais ampla, né? Que seria como os óleos essenciais podem auxiliar em casos de acne, manchas, olheiras e celulite. Tá, eles podem auxiliar de várias formas, assim, eu percebo que, por exemplo, em questão de acne, de manchas, que muitas vezes pode estar envolvido problemas de fundo hormonal, é muito interessante que se utilize a aromaterapia junto com os cosméticos, né? Junto com os fitocosméticos. Então, a gente tem, assim, uma variedade imensa de óleos essenciais que vão ajudar na questão da acne. Eu percebo que para cada pessoa existe uma combinação que funciona melhor. Então, por exemplo, para o meu tipo de pele, o tea tree, né, melaleuca, que é muito indicado, ele eu não tive um resultado tão legal. Eu tive um resultado melhor com a copaíba, com o patchouli, junto ali com o gerânio. Então, é interessante fazer uma sinergia também, porque quando a gente tem a sinergia, a gente fortalece também o resultado ali. Né, o produto ele vai ter um resultado muito mais benéfico. Em relação à mancha, a gente também tem a copaíba, né? A copaíba também é minha paixão, assim. Eu amo os óleos brasileiros, então a copaíba também é um dos óleos que eu não fico sem. E ela vai auxiliar também no caso de manchas. Muitas pessoas com pele acneica acabam ficando com mancha pelo uso decorrente de ácidos por muitos anos, né? A camada da pele ela vai ficando mais exposta. Então, a gente tem a copaíba, tem o estruce, que tem composições que vão auxiliar também nesse tratamento e na cicatrização. E eu acredito que a forma mais simples e mais fácil de iniciar esse tratamento com os fitocosméticos é utilizando a base vegetal, os óleos vegetais mesmo,
para fazer essa diluição e a aplicação na pele. Já para... A gente falou também de celulite, né? Celulite é uma Sim. preocupação grande entre as mulheres. E eu tive até um caso de uma amiga que fez uma redução de estômago e perdeu, né, muita massa, muita gordura, a pele ficou muito flácida, acabou tendo muita celulite e estria. E ela teve um resultado surpreendente utilizando o óleo de linhaça com óleo de amêndoas e óleo de rosa mosqueta, com algumas gotinhas ali de óleo essencial. Ela teve, assim, uma melhora muito visível na pele dela em questões, assim, de poucos meses. Então, a gente também tem esses óleos que ajudam, né? O alecrim, tem o capim-limão também que ajuda até na questão da queima de gordura que está associada mais à celulite. E por massagem, hoje em dia eu já tenho visto muitas massagistas oferecendo até essa opção para cliente, né? De Sim. fazer a massagem com óleo essencial e enriquecer também um creme neutro ali para poder fazer uma drenagem. Em associação com essas técnicas também é muito benéfico para a pele e tem um resultado também bem rápido. Dentro das perguntas também havia alguma coisa em relação à olheira, a região dos olhos, né? Que inclusive é uma região sensível, né? Dependendo do que a gente passar ali perto dos olhos, pode chegar até lá e ficar ardendo, ou a pessoa não conseguir nem Sim, abrir, né? No caso de um hortelã, por sim. exemplo. Eu desenvolvi uma formulação no curso que é com o óleo de café verde. E teve uma pessoa que, assim, com 15 dias de uso, foi, assim, incrível o resultado que ela teve de diminuição, não só da olheira, mas daquela bolsinha, né, que algumas pessoas costumam Sim. ter também debaixo dos olhos. Eu achei sensacional, assim, o resultado com óleo de café verde. Bom, a outra pergunta que a gente tem aqui é, além dos benefícios estéticos, os óleos essenciais, né, e os óleos gordurosos, né, o carreadores, terão ação terapêutica? A gente sabe que uma das vias, né, de atuação dos óleos é através da nossa pele. Então, uma vez que eles estão diluídos da forma correta, na dosagem correta, eles vão ter essa penetração e vão atuar através da corrente sanguínea em vários níveis, né, do nosso corpo, assim. Então, a gente consegue regular questões hormonais, a gente consegue trabalhar, né, como você disse, a questão da ansiedade, que muitas vezes está ligada a, por exemplo, dermatites, psoríase. Então, às vezes a pessoa não está nem utilizando aquele produto na região, mas só dela já fazer essa diluição e aplicar em outras áreas do corpo, ela consegue sentir o benefício também, né? Atuando ali no rosto, na pele. É muito incrível. E os óleos vegetais, eles são também riquíssimos, né? Em antioxidantes, em vitamina, ômega 6, ômega 3. Então, é muito completo, né? A gente falar dos fitocosméticos, a gente está falando de um tratamento muito completo, né? Que eu acredito que não existe nada no mercado que possa oferecer algo nesse sentido, né? Sim. Na Ayurvédica se tem a pele como um órgão de absorção igual como se fosse a nossa boca, né? Eles acreditam que aquilo que você passa na pele, você pode comer e vice-versa. Então, se tem alguma coisa que você não pode ingerir, possivelmente você não poderia passar isso na pele, porque a pele vai absorver e vai cair na corrente sanguínea, né? Então, é uma filosofia muito, eu acho que muito realista, né? Se a gente for pensar isso em relação, né, até o que você colocou, né, por exemplo, dos óleos ricos em ômega 3, ômega 6, né, que são os óleos carreadores, e até os próprios óleos essenciais, mas são coisas que a gente pode ter essa absorção, obviamente são vias diferentes, mas em concentrações adequadas, que não vão causar uma intoxicação e que outras coisas, às vezes, você não pode nem pensar, né. Temos uma outra pergunta aqui,
está chegando até no final. Em relação aos fitocosméticos, né, se eles ajudam na saúde capilar, queda, crescimento, controle da oleosidade. Se você puder falar como você já teve, chegou, né, nessa área também pela questão do cuidado do cabelo e tudo, puder falar um pouquinho a esse respeito, seria interessante. Sim, a gente tem, inclusive, vários estudos, né, sobre essa questão dos óleos essenciais. Então, a gente tem o alecrim, né, a gente tem a hortelã-pimenta também, que atuam e também pode ser utilizado de várias formas, tanto num sérum, quanto num tônico, quanto no shampoo. Com isso, a gente vai ter um crescimento de um fio mais saudável, né? Vai ajudar também nessa ação de impedir a queda. E é algo que está acontecendo com mais frequência, né? Principalmente entre as mulheres, a queda capilar, devido ao uso de produtos que não são tão benéficos, são muito químicos, e a gente tem esse recurso natural também. A argila também ajuda muito a desintoxicar o couro cabeludo, então é um tratamento bem legal de ser feito também, junto da máscara de argila, adicionar esses óleos essenciais para ela promover esse detox, essa limpeza, porque o couro cabeludo saudável é que vai fazer com que a gente tenha um cabelo saudável, né? Então, às vezes a pessoa também tá com algum problema de seborreia, de caspa, isso também pode estar gerando algum problema de queda. Então, cuidar bem dessa higiene, da saúde do couro cabeludo é muito importante, e as argilas também estão aí para auxiliar nesse processo e integrar, né, tanto com os óleos essenciais quanto com os hidrolatos, que é um casamento também perfeito. Não sei se chegou a ocorrer isso em coincidência com esse momento que a gente está passando, por exemplo, da pandemia, né? Que houveram algumas pessoas que, muito por conta de uma exaustão do sistema imunológico, tentando combater a Covid, tiveram como efeito colateral depois a queda de cabelo. Você chegou a ter algum caso, ou seja, de aluna, ou de alguma pessoa que comentou do uso, né, dos óleos essenciais ou recursos naturais para poder e teve um resultado mais rápido da recuperação desse couro cabeludo? Sim, sim. Eu tive vários relatos de pessoas, e não só para essa questão da pandemia, mas eu tive também alunas que desenvolveram produtos à base de óleos essenciais para pessoas que estavam recuperando de tratamento de quimioterapia, por exemplo. Então, a minha aluna conversou com a médica, falou que ia desenvolver um produto à base de óleo essencial, se podia ser feito, e aí ela começou a utilizar, e com um mês, né, estava carequinha da quimioterapia, ela já começou a perceber lá 1,5 cm de cabelo crescendo, e um cabelo que cresce mais saudável, mais bonito, mais forte também, né? Porque o alecrim, ele também traz esse brilho para o cabelo, né? Diferente do uso de alguns medicamentos convencionais que ressecam o cabelo, né, durante o tratamento, o alecrim, além de estimular o crescimento, ele também vai tratar, deixando o cabelo com mais brilho, ajudando também na questão da oleosidade. Então, é fantástico. Eu queria até comentar, falar alguma coisa em relação a essa questão da Covid, né, que a gente está agora com essa situação toda da nova variante voltando, em relação, vale para o cabelo, né, para quem está assistindo, e em relação também até a própria imunidade e outras questões. Tem duas coisas que observaram. Primeiramente, teve muita informação sobre o zinco, né, para essa questão até as pessoas tomando zinco com outras coisas, né, fitoterápicos, com quercetina e tudo, para ajudar na imunidade, mas o fato é que o sistema imunológico usa muito zinco para combater, às vezes, as infecções, seja virais ou de outro tipo, e a maioria das pessoas ficam com os níveis de zinco baixíssimos depois da Covid. E o zinco é associado também ao crescimento capilar. Então, uma reposição, né, fosse através de alimentos ricos em zinco, alho, cebola, e pela internet, se você digitar alimentos ricos em zinco, você vai achar uma listinha, assim como também, às vezes, fazer uma suplementação indicada por um nutricionista ou por um médico. E a outra coisa que acho que é importante também comentar é sobre a vitamina B12.
os cientistas observaram que as pessoas, depois de terem uma crise, as pessoas tiveram mais reação com a Covid, os níveis de B12 vão lá para o chão. Mesmo quem come carne vermelha e que acha que não vai acontecer, mas desce muito. E essa B12 baixa, ela é, em muitos casos, fator desencadeador daqueles sintomas cognitivos, que às vezes algumas pessoas começam a ficar com memória fraca, cansaço mental, fadiga física, demora para recuperar, sair daquele cansaço, né, pós-Covid, e pode estar relacionado ao déficit de B12, que sempre fica abaixo nas pessoas que tiverem Covid. Não tem muito a ver com cosmética, mas já que a gente está falando, tocou um pouquinho nesse assunto, são informações, acho que interessantes para o público que está ouvindo, e de repente pode buscar um auxílio aí com um médico, com um nutricionista para fazer uma prescrição, né? E de repente ajudar aí alguém que está com esses tipos de sintomas. A gente já está chegando no final, queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa, Natália, e também avisar o nosso público, a Natália dá um curso de fitocosmética, então era algo que eu queria que você também comentasse, né? Para que as pessoas conhecessem um pouco mais do seu trabalho e pudessem te buscar também como professora para se aprofundar, conhecer mais. Sim. Então, hoje em dia eu trabalho com curso de fitocosmético tanto voltado para pessoas que desejam empreender, né? Então, é um conhecimento que vai transformar ela numa formuladora, ao invés de ser só aquela história de seguir receita. Então, eu ensino todo o passo a passo para desenvolver emulsões, shampoos, condicionadores e tudo mais. E recentemente também eu lancei um curso que é o curso de maquiagem natural e mineral, que é algo que eu estava já há alguns anos ali testando formulação, desenvolvendo, para que pudesse também trazer na maquiagem todos esses benefícios da aromaterapia e trazer também um cuidado, né? Não só eu vejo hoje em dia a beleza dessa forma mais consciente e integrada, né? Onde a gente não cuida só do externo, mas onde ela pode atuar também de forma sinérgica à nossa saúde, equilibrando várias outras questões aí. Então, fica o convite, quem quiser conhecer um pouco mais dos cursos, é só me chamar em inbox, que eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida. E quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você, né? Muito honrada pelo convite. E é isso. Eu que agradeço por você ter aceito e que a gente tenha um próximo encontro para poder falar de novo sobre esse tema com outras perguntas, né? Enriquecedoras e úteis aí para as pessoas. Tá, Bom, joia. é isso, pessoal. Nós terminamos. Agradecemos aí a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, nós vamos ter uma live com a Karina Viega, que é uma pessoa super especial. Está aí há anos falando sobre também cosmética e beleza natural, sobre aromaterapia. Então não perca, acompanhe a gente aqui através das redes sociais, tanto da Lázaro quanto a minha pessoal, a gente vai estar divulgando. E nos encontramos em breve. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos estar tendo sempre, ao longo de todas as semanas, essas lives acontecendo, sempre com temas bem interessantes que vão enriquecer a vida de vocês. Então é isso, Natália, um abraço para você, um abraço para todos e a gente se vê na próxima. Boa noite. Boa noite.